Pela primeira vez, o pai do único sobrevivente de um grave acidente em Uberlândia fala sobre a triste manhã de domingo. O seu Márcio está desde domingo no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia acompanhando o Guilherme, que não tem previsão de sair da UTI. Hoje, o nosso repórter Pedro Corsini esteve no HC e conseguiu conversar com esse homem que passou o Dia dos Pais preso à aflição de ver o filho lutando para se manter vivo. Tenho certeza que não foi uma conversa fácil, não são dias fáceis para esse homem, para esse pai, até porque ele fica revivendo aquele momento da ligação, né, Pedro? E a gente que acompanha essa história se entristece muito com os desdobramentos do caso, com as mortes, mas ainda temos a esperança de que o Guilherme saia bem e saia logo dessa. Pois é, Luciane, vai ser o Guilherme que vai conseguir explicar como tudo aconteceu depois que ele de fato receber alta do hospital. Esta alta não está prevista ainda, ele continua internado no Hospital de Clínicas da UFO, o estado de saúde é estável, mas eu estive lá hoje, conversei com o Márcio, que é o pai do Guilherme, esse jovem de cerca de 22 anos, que está internado após essa tragédia. É o único sobrevivente neste acidente que chocou a cidade de Uberlândia neste domingo, Dia dos Pais, por volta de 1h30 da manhã. É legal a gente falar aqui um pouquinho, Lulu, sobre empatia, né? Antes da gente estar aqui noticiando, a gente também é ser humano e a gente se coloca no lugar das pessoas. E ouvir o relato do pai, do aperto no coração que este homem sentiu e ainda sente com a situação toda, é inexplicável. Ele estava em casa quando recebeu a ligação do afilhado dele, um primo de Guilherme que passava aqui pela Anselmo Alves dos Santos. Esse primo é motorista de aplicativo e percebeu o acidente. E quando chegou próximo para prestar socorro às vítimas, reconheceu Guilherme, que estava já do lado de fora do carro. Eu conversei então com o seu Márcio, que fala em detalhes como foi o telefonema deste primo ao contar que Guilherme estava envolvido neste acidente que tirou a vida de 3 pessoas aqui na cidade de Uberlândia. E a gente confere agora com exclusividade na tela do Cidade Alerta. O meu afilhado estava passando próximo e conseguiu identificar que era meu filho que estava naquele acidente, né, que foi o que fez a diferença, né? Ele permaneceu no local, que foi o que chamou o corpo de bombeiros e deu não os primeiros socorros, mas o primeiro atendimento ali, né? E eu acho que isso fez muita diferença, até os bombeiros chegarem, né? Então eu fiquei sabendo pelo meu sobrinho que me ligou de madrugada, por coincidência de estar passando no local na hora do acidente. Márcio, aconteceu um acidente aqui na Anselmo e fica calmo, que o Guilherme estava né, junto com os amigos dele, ele está no acidente, porém ele está bem. Mas assim, né, é aquela situação que a gente sabe, está bem, mas a gente não está vendo, né? Então aí nós já desligamos o telefone e já partimos para lá já de imediato, né? Para poder entender a situação, e chegamos lá, eles ainda estavam no chão ainda e o corpo bombeiro fazendo já o primeiro atendimento. O senhor Márcio ainda falou comigo, quando ele chegou aqui na Anselmo Alves, presenciou muitas ambulâncias, viaturas, parecia cena de filme. O que mais deixou ele inquieto e preocupado foi não poder chegar perto do filho para saber de fato como estava a situação de momento. Agora, eu perguntei para o Márcio como era a relação do Guilherme com os outros 3 jovens, Jonathan, João e Marcos, que infelizmente não resistiram aos ferimentos. E ele me contou, Luciana, que os 4 eram melhores amigos desde a época de escola, cresceram juntos, faziam tudo juntos, iam para a academia juntos, saíam com muita frequência. E por sair com frequência estavam comemorando, inclusive, várias conquistas que os 4, né, tiveram ao longo da última semana. Uma delas era a habilitação do Guilherme, que havia acabado de passar na autoescola, e também o aniversário dele, que foi no dia 1º de agosto, salvo engano, no comecinho deste mês. Os 3 que se acidentaram eram muito próximos de Guilherme, frequentavam muito a casa do Guilherme. E de fato o pai do Guilherme também era pai dos outros jovens que infelizmente perderam a vida. E olha só, Luciana, o seu Márcio me contou que eles estavam neste bar aqui no bairro Santa Mônica comemorando essas conquistas e que saíram do local e iam em direção
a um aniversário de uma outra amiga no bairro Morumbi. Dos 4 ocupantes do carro, apenas Guilherme sobreviveu, ele continua internado e agora o pai dele vai atualizar para a gente que está acompanhando o caso o estado de saúde deste jovem de 22 anos que se envolveu neste trágico acidente aqui na cidade. Segundo os médicos, nós saímos de lá agora, não deixa de ser um estado grave, porém ele foi entubado no mesmo dia e segue entubado até hoje, porém ele está desenvolvendo muito bem, o quadro dele está estável. Ele já está alimentando por sonda, já tiraram a sedação dele hoje, né? Já conseguiu abrir os olhos, já responde por movimento, né? Então, assim, dá tempo ao tempo. A gente sente que ele está melhorando a cada dia, porém, né, ainda fica aquela expectativa, né? De ver ele saindo de lá. Ele teve uma fratura exposta na perna, fez uma cirurgia. Então, agora o que a gente quer, o que a família quer é ver ele em casa, né? Conversando, alegre, igual ele sempre foi. E fico muito triste pelo que aconteceu com os outros, né? Porque justo no Dia dos Pais, né? Pais, Luciana, que ficou marcado pela dor, não só para o pai do Guilherme, mas como para o pai também, para os pais dos outros 3 jovens. Tudo aconteceu aqui na Avenida Anselmo Alves dos Santos, onde a gente está, para relembrar para quem está em casa, o carro preto que estava com esses 4 jovens dentro se acidentou bem nesse trecho. Ele perdeu o controle da direção e atingiu aqui o canteiro central. Onde está esse tronco? Aqui tinha uma árvore, Luciana. Foi o primeiro ponto em que o carro bateu. Uma árvore que estava aqui entre essas 2 faixas da ciclovia na Avenida Anselmo Alves dos Santos. E mesmo com o impacto na árvore, o carro só parou do outro lado da pista, na contramão, bem ali naquele poste. Foi quando de fato o veículo parou. Ali ao fundo está o Parque do Sabiá, Anselmo Alves dos Santos. É um trecho movimentado durante todo o dia e o acidente foi por volta de 1h30 da manhã. Tinha um movimento considerável na avenida na hora do acidente. As causas são desconhecidas e aqui, Luciana, cabe reforçar que não se deve fazer agora nenhum juízo de valor, nenhum achismo. Até quem está em casa tem o hábito de opinar, comentar nas redes sociais, não vem aqui de fato esclarecer quem está certo, quem está errado, e sim ter empatia por essas famílias que vivenciam um luto irreparável. São jovens, Luciana, que tinham sonhos, que tinham objetivos de vida, acabaram de estudar, de se formar em alguns cursos, então tinham toda uma vida pela frente, um sonho para de fato ser realizado, sonho este que foi interrompido por esta tragédia. A polícia vai investigar o caso, não se sabe se foi uma falha mecânica, se foi de fato algum problema na hora da condução, se foi o problema com o jovem que estava conduzindo o veículo. Tudo isso quem vai dizer é a polícia quando o inquérito for concluído, quando respostas forem de fato apresentadas a essa família, sobretudo, e depois, claro, à imprensa. Mas foi aqui neste trecho que sonhos foram interrompidos, que a amizade destes 4 jovens de fato foi desfeita. Uma amizade essa, Luciana, que foi construída ao longo de anos e que aqui no asfalto, infelizmente, se desfez por essa tragédia. E aqui os nossos sinceros sentimentos mais uma vez à família, as famílias desses 3 jovens, do João, do Jonathan e do Marcos, jovens que não resistiram aos ferimentos, que foram velados e sepultados nesta segunda-feira aqui na cidade. E a gente também estima as melhoras para este jovem Guilherme, que está internado em um estado clínico estável no Hospital de Clínicas aqui da Universidade Federal de Uberlândia. Luciana. Muito obrigada, Pedro. Ao senhor Marcos, toda a nossa solidariedade, que a gente continue aí vibrando boas energias, que o Guilherme se recupere. Mais do que trazer respostas, a gente está rezando agora pela vida desse rapaz, pela vida desse jovem que havia saído para comemorar ali, que tinha tirado a habilitação. Era uma noite de diversão, ele estava com amigos de longa data, eles estavam felizes, estavam ali num momento pleno de confraternização entre eles, não estavam fazendo mal a ninguém, não estavam incomodando ninguém, foram vítimas de um acidente, de uma tragédia que acabou vitimando 3 deles e deixou o Guilherme em um leito de UTI no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de
Uberlândia. Então, a você que me acompanha nesse feriado, que é tão importante para tanta gente, eu peço para que as suas orações hoje se concentrem também no Guilherme, para que a saúde dele esteja em suas preces e para que Deus conceda a esse pai, a essa família, a paz e a força necessária para que eles consigam aí enfrentar os próximos dias. Serão dias de muita batalha, serão dias de muita luta, mas serão dias de vitória, se Deus quiser, e a gente reza por isso. Amém.